Maírton, vamos, já que a gente está falando tanto já das músicas, eu quero abrir com Há Tempos, né? O disco abre com Há Tempos, com uma frase completamente pesada, assim, para iniciar um álbum, embora a música não tenha esse... Eu acho que ela tem um equilíbrio muito bom, que ela foi a música de trabalho do disco, mas ela tem essa coisa do Renato muito... Um Renato noturno, né? Parece cocaína, mas é só tristeza. Eu queria que a Juliane falasse um pouquinho da análise dela dessa letra e você me falasse o que você lembra da época do estúdio, como foi trabalhar essa faixa. Juliane, por favor. Incrivelmente, a primeira faixa a ficar pronta, uma das primeiras, né, Maíta? Ele pode falar disso depois. O Renato ironiza, né, que ele começa a ser chamado de Bilac do rock por conta dos versos, né, das coisas que ele coloca. O parnasiano do rock. Parnasiano do rock. Mas, para mim, é esse sinal de transformação categórico da banda. Essa canção tem uma mensagem clara. A partir daqui, o violão e o teclado, essa síntese que acontece musical, vem também dizer alguma coisa a respeito do que é a essência da Legião Urbana, né? Então, é a síntese do disco, congrega tudo, é uma apresentação. Por isso que eu chamo mesmo as 4 estações de uma ópera. Eu acredito que aqui é a ópera perfeita do Renato Russo, né? Maírton conseguiu, junto com os meninos, ter uma mensagem de início, meio e fim pela primeira vez. Então, assim, é uma música sem refrão que capitaneou as rádios e, de repente, tinha tomado conta de tudo. Ninguém acreditava que isso estava acontecendo, era muito inédito, né? Então, a gente tem versos como muitos temores nascem do cansaço e da solidão, que o Renato busca em algum outro lugar, e ele começa essa bricolagem o tempo todo no disco. O disco é uma grande bricolagem da personalidade do Renato e da cultura do Renato. E das referências, né, que ele tinha. E o Maírton fala que ele era um cara genial mesmo, né? Não tem como rebater isso. Tem quem tente, né? Para encerrar a música com uma frase muito, muito misteriosa, mas que é de um entendimento muito claro quando a gente entende também o background do Renato Russo, né? E ela disse, lá em casa tem um poço, mas a água é muito limpa. Essa fonte que o Renato Russo tinha, e de ele não se sentir purificado o suficiente ou digno o suficiente, que também é essa problemática dele com a existência, que eu trato muito no meu livro, fica implícita aqui. E tudo nele é esse jogo de implícito e explícito, né, Maírton? Ele joga muito o tempo todo. Como é que é o Há Tempos aí do seu lado? Vou começar por essa última frase, né? Mas a água é muito limpa. Essa limpeza é, digamos assim, a honestidade do Renato. É a ética da Legião. Eu sempre falo, a Legião tem uma ética de ser muito honesto naquilo que sente, né? Então, o Renato, ele via com muita clareza as falhas dele, os defeitos dele. É um cara que se desculpava quando precisava. Então, apesar dessa coisa, esse mistério da profundidade, as coisas que de repente estão lá no seu inconsciente, né? A água é limpa porque ele tinha essa honestidade, né? Esse compromisso com a verdade das coisas. Isso era bem o Renato. E realmente essa música, a levada do violão, é a levada que estabelece de vez a forma que eu chamo da levada da música, como as músicas andam. O disco todo é atravessado por essas levadas de violão, né? Entra rock, entra teclados eletrônicos e tal, mas aquela essência, né? Aquela coisa bem orgânica que a gente chama, né? Tá nessa pegada, nessa levada do violão. Então, é um disco acústico, fundamentalmente acústico, todas as eletrônicas e todos os efeitos sonoros. Então, o Há Tempos tem realmente isso. E o Parece Cocaína Só Tristeza, porque a cocaína o cara cheira e fala beça, fica aquela coisa, aquela euforia, né? E é uma euforia artificial, muitas vezes. É, né? Só tristeza, muitas vezes. Só tristeza. Perfeito, mano, né? Perfeito. E isso mostra essa água limpa do Renato, de observar dele mesmo esse tipo de coisa. Né? E como tem lá no Perfeição, que ele fala a estupidez de quem cantou essa canção. Né? Então, isso é a água limpa do poço. Sensacional, sensacional, sensacional. É emocionante, gente.